Senhores ministros, chamo a ação direta de inconstitucionalidade 2980, da relatoria do ministro Marco Aurélio. O tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar sobre a falta de legitimação ativa, vencido o ministro relator, e por unanimidade também rejeitou as demais preliminares suscitadas. Votou o presidente, ministro Nelson Jobim. Em seguida, após o voto do senhor ministro Marco Aurélio, conhecendo da ação e julgando-a procedente, no que foi acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa e Carlos Brito, e dos votos dos ministros César Peluso e Gilmar Mendes, não conhecendo da ação, pediu vista dos autos à ministra Ellen Grace. O ministro Carlos Veloso também conhecia da ação e, quanto ao mérito, aguardaria o voto vista. Portanto, eu não conhecia. Com a palavra a ministra 2980. Senhor presidente. Com a palavra a ministra Ellen Grace para o seu voto. Senhor presidente, senhores ministros, eu peço licença para retomarmos na presente sessão plenária o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2980, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, no qual se impugna a Lei Federal 9.688, de 6 de 7 de 98, que extinguiu os cargos de censor federal e enquadrou seus ocupantes nos cargos de perito criminal federal e de delegado de Polícia Federal, ambos exercidos no âmbito do Departamento de Polícia Federal. Na sessão de 8 de 9 de 2005, o plenário, ao iniciar o julgamento do feito, rejeitou as preliminares arguidas, tendo o eminente relator, ministro Marco Aurélio, no seu douto voto, reconhecido a inconstitucionalidade material do diploma legal atacado por ofensa ao princípio do concurso público, artigo 37, 2 da Constituição, e ao artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias, que determinou o aproveitamento dos censores federais, após a edição de legislação específica, na realização da atividade prevista no artigo 21, inciso 26 da Constituição Federal, qual seja classificação indicativa de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Colho do voto do ilustre relator, ministro Marco Aurélio, duas passagens nucleares que bem sintetizam as conclusões alcançadas por Sua Excelência. Verbos. Disse o ministro Marco Aurélio: o que se nota é que a lei em análise acabou por versar, sem qualquer referência ao objetivo estabelecido no artigo 33 do ato das disposições constitucionais transitórias, o aproveitamento dos censores federais na classificação de programas sobre a ocupação sem concurso público de cargos diversos, ou seja, de perito criminal e delegado. A discrepância do que previsto na Constituição é total, não se podendo conceber o enquadramento que acabou se dando, mediante portarias do ministro de Estado da Justiça, dos censores que contavam com o título de bacharel em Direito, como delegados da Polícia Federal, e os demais como peritos criminais, implicando, dada a ordem natural das coisas, as consequências emprestadas à citada lei, um plus que não foi previsto pela norma do artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias. Diz ainda a Sua Excelência: a mesclagem verificada, galgando os censores cargos sem o precedente concurso público, discrepa das balizas constitucionais. Repita-se mais uma vez que o artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias não extinguiu sequer os cargos. O teor da norma revelou que os ocupantes do cargo de censor federal continuariam exercendo funções com este compatíveis, ou seja, compatíveis com o cargo de censor, no Departamento de Polícia Federal, determinando a observância das disposições constitucionais, ou seja, a interrupção da atividade de censor, sendo que a lei relativa à classificação das programações deveria, sem modificação substancial dos cargos, como ocorre em se tratando-os de perito criminal e de delegado, versar a respeito. Em síntese, o que se previu, ficando afastada a disponibilidade, foi o aproveitamento em si da mão de obra dos antigos técnicos da censura e não a ocupação de cargos no Departamento de Polícia Federal, estranhos aos afazeres até então implementados. Fecho aspas. Após terem acompanhado o relator quanto ao acolhimento do pedido principal, os eminentes ministros Joaquim Barbosa e Carlos Brito
o eminente ministro César Peluso levantou, naquela mesma assentada, questão preliminar de conhecimento da ação direta, relativa à feição concreta e específica do ato ora contestado, circunstância que o descaracterizaria como norma passível de controle abstrato de constitucionalidade. Abriu-se, a partir daquele momento, discussão a respeito da existência de um mínimo de abstração e generalidade no objeto da presente ação direta, tendo o eminente ministro César Peluso asseverado, ao defender a completa ausência desses elementos, que o comando atacado disciplinou, aspas, uma relação jurídico-substancial subjetiva e historicamente determinada, que, como tal, é irreprodutível, isto é, a situação dos ocupantes certos do cargo de censor à data da Constituição e, pois, destinatários absolutamente individualizados e que, por isso, não se aplica a nenhum outro destinatário, fecho aspas. Acompanhou Sua Excelência, para não conhecer da ação, o eminente ministro Gilmar Mendes. Ao discordar desse posicionamento, ressaltou o eminente relator, ministro Marco Aurélio, que da lei ora analisada emanaram reflexos desde sua edição, como a remuneração continuada dos servidores por ela alcançados, inclusive aposentados e pensionistas. Além do relator, reafirmaram, desse modo, o conhecimento da ação direta os eminentes ministros Joaquim Barbosa, Carlos Brito e Carlos Veloso. Pedi, então, vista dos autos para estudo de todas as questões envolvidas no presente caso. Inicialmente, senhor presidente, ressalto que tenho como inevitável a constatação de que, passadas 2 décadas da promulgação da atual Carta da República, o Estado brasileiro fracassou irremediavelmente em dar cumprimento a um comando específico de transição de regimes fixado pelo legislador constituinte originário, qual seja o artigo 23 do ADCT. A censura de diversões públicas foi, na ordem constitucional pretérita, atividade estatal de competência da União e executada pela Polícia Federal. Felizmente, inaugurado o novo regime, ficou expressamente vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, cabendo à União, tão somente a partir de então, exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e programas de rádio e televisão. O conteúdo do artigo 23 do ADCT foi fruto da vontade da Assembleia Nacional Constituinte e optou ela pelo aproveitamento do know-how dos censores federais então existentes para a realização da nova incumbência estatal prevista no artigo 21, inciso 26 da Constituição Federal. Com a extirpação da censura pela nova ordem instaurada, o constituinte originário poderia ter decidido pela imediata disponibilidade dos profissionais que realizavam aquela odiosa atividade. Todavia, optou ele soberanamente por mantê-los na ativa por meio do exercício de alguma função dentro do próprio Departamento de Polícia Federal, até que fosse editada lei ordinária que, ao mesmo tempo, 1. Disciplinasse a classificação indicativa de diversões públicas e programas de rádio e televisão, e 2. Regulamentasse o aproveitamento dos censores federais no desempenho dessa função. É a interpretação que extraio da leitura do artigo 23 do ADCT, se não vejamos. Até que se edite a regulamentação do artigo 21, inciso 26 da Constituição, os atuais ocupantes do cargo de censor federal continuarão exercendo funções com este compatíveis no Departamento de Polícia Federal, observadas as disposições constitucionais. Parágrafo único. A lei referida disporá sobre o aproveitamento dos censores federais nos termos desse artigo. Fecho aspas. A justificativa exposta na apresentação em 12 de janeiro de 88 da emenda que inspirou o artigo 23 do ADCT, de lavra do deputado federal João de Deus Antunes, não deixa dúvidas sobre a real vontade do legislador constituinte originário. O texto revela que a proposta original, afinal não adotada, pretendia dar aos censores o direito de optar entre a permanência na carreira policial federal ou a integração ao novo órgão federal de classificação de diversões públicas. Esse é o teor da referida justificativa. Justifica-se a inclusão dos dispositivos em tela com o objetivo maior de impedir a ausência de critérios que orientem, em fase de transição, a operacionalização das atividades de classificação de diversões públicas.
Com a retirada da alçada da Polícia Federal, esta atividade, inscrita na competência da União, necessitará de novos delineamentos normativos e administrativos para sua execução. Até que se delimitem tais parâmetros, não deve haver solução de continuidade que impeça o cumprimento dos princípios constitucionais fixados para as diversões públicas. Por último, em acordo com a praxe vinculada à matéria, asseguram-se os direitos de servidores públicos que ingressaram numa carreira de natureza policial com curso de formação específico nessa área. Assim, aos atuais integrantes do quadro, garante-se o direito de opção pela permanência no Departamento de Polícia Federal ou pela integração no novo órgão federal de classificação de diversões públicas. Fecho aspas. Extinta, digo eu, definitivamente a atividade de censura e imposta pela norma do ADCT a permanência do respectivo pessoal na ativa em funções compatíveis, a administração pública logo deslocou esta força de trabalho para o desempenho de atribuições inerentes a outros cargos da carreira policial federal, mantendo-se, inclusive, porque idêntica, a mesma estrutura remuneratória. Em 1990, o poder público teve a primeira oportunidade de dar fiel cumprimento à regra do ADCT hora examinada, especificamente quando da edição da Lei 8.069, de 13 de 7 de 90, é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse importante diploma estabeleceu de forma pioneira normas relativas às diversões e espetáculos públicos, determinando, por exemplo, a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre natureza, faixa etária, locais e horários de exibição de espetáculos e programas, tudo conforme o artigo 220, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. Contudo, não houve, com o advento do referido estatuto, a regulamentação do aproveitamento do quadro de censores federais na realização do serviço de classificação indicativa, conforme reclamava o citado artigo 23 do ADCT. Com a permanência da inércia legislativa, o Procurador-Geral da República, que também é autor do presente feito, ajuizou em 18 de 6 de 93 a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio. Naqueles autos, o chefe do Ministério Público Federal alegou que a mencionada Lei 8.069, o ECA, bem como a Portaria 773, de 1990, do Ministério da Justiça, embora tenham estabelecido os parâmetros indicativos para a classificação das diversões públicas e dos programas de rádio e televisão, aspas, deixaram de cumprir a regra do parágrafo único do artigo 23 do ADCT, por força do qual a legislação referida deveria necessariamente dispor sobre o aproveitamento dos censores federais. Fecho aspas. É o trecho que colho da petição inicial da ADIM 889, de lavra do então Procurador-Geral, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. O plenário, ao julgar a causa em 16 de março de 94, acompanhou por unanimidade o voto do eminente relator, ministro Marco Aurélio, tendo assim declarado a omissão do Poder Executivo no encaminhamento ao Congresso Nacional de projeto de lei que pudesse dar plena eficácia ao disposto no artigo 23, parágrafo único do ADCT. Da manifestação do ministro Marco Aurélio, transcrevo o seguinte trecho, aspas, silente a lei, incumbia ao Executivo o encaminhamento de projeto objetivando dar cumprimento ao preceito transitório. A existência da lei regulamentadora do inciso 16 do artigo 21 e o silêncio quanto aos servidores apenas confirmam a omissão que, com essa ação direta de inconstitucionalidade, almeja-se ver declarada. Vale registrar que, nas informações prestadas, a notícia de encaminhamento à Presidência da República, disposição de motivos e anteprojeto de lei dispondo sobre o aproveitamento dos servidores, essa de número 91. Após o exame pela Secretaria da Administração Federal, veio à baila pronunciamento do consultor jurídico no sentido de não ser oportuno nem conveniente o curso do anteprojeto antes da definição desta Corte na ação direta de inconstitucionalidade número 722, no que versa sobre formas de investidura que não seriam compatíveis com o inciso 2º do artigo 37 do Diploma Maior.
O argumento, dizia o ministro Marco Aurélio, não procede, de vez que na espécie a própria Carta, mediante o parágrafo único do artigo 23 do ADCT, excepcionou a necessidade do concurso público para simples aproveitamento dos censores federais que se encontravam em exercício. Fecho aspas. Mesmo após o expresso reconhecimento por esta Suprema Corte da situação de inércia legislativa desrespeitosa ao comando do artigo 23 do ADCT, passaram-se mais 4 anos até que fosse editada a Lei 9.688, que é objeto da presente ação direta. Todavia, uma vez mais, o poder público não cumpriu o que pretendera, 10 anos antes, o legislador constituinte originário. Em suas palavras, surge em julho de 98 um novo diploma que, apesar de tratar do quadro de censores federais, nada dispôs sobre o aproveitamento desse específico e individualizado grupo de servidores públicos na atividade de classificação indicativa. O legislador ordinário optou por enquadrá-los em quadros da própria carreira da Polícia Federal, ou seja, de perito criminal e de delegado, sob a justificativa de que o exercício satisfatório de atribuições afetas à carreira policial federal recomenda que esses servidores sejam realmente melhor aproveitados, haja vista a mencionada extinção das atribuições que lhes eram afetas, permitindo ao Departamento de Polícia Federal organizar e implementar essa força de trabalho devidamente qualificada em benefício da sociedade. É a mensagem 708, de 10 de 6 de 98, remetida pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. Logo depois da edição do diploma ora examinado, tornaram-se definitivamente delegados de Polícia Federal por enquadramento 43 censores federais, para os quais a lei atacada exigiu o diploma de bacharel em Direito. Outros 47 censores tornaram-se peritos criminais. Além disso, a 159 censores federais já aposentados foram garantidos os direitos e vantagens referentes aos cargos de delegado e perito criminal. Declaração de 4 de 2005 da Coordenação de Recursos Humanos do Departamento de Polícia Federal, trazida em anexo ao memorial apresentado pela Associação Nacional dos Censores da Polícia Federal, atesta que os ex-censores percebem, antes e depois do enquadramento de que trata a Lei 9.688, valores isonômicos aos delegados de Polícia Federal e peritos criminais. Vejam bem, antes e depois. E também que não houve qualquer alteração de vencimentos, ou seja, os ex-censores não tiveram qualquer alteração de vencimentos em decorrência do enquadramento mencionado. Fecho aspas. Do tempo em que ocorrida essa inovação normativa, passaram-se mais 5 anos completos até o ajuizamento nesta Casa da presente ação direta. No voto proferido pelo eminente relator, em 26 de 10 de 2005, consta a informação de que, naquele exato momento, estavam na ativa 12 censores federais enquadrados como delegados e 14 outros enquadrados como peritos criminais. Informação que solicitei recentemente à Associação Nacional dos Censores da Polícia Federal dá conta de que esses números baixaram, no presente momento, para 11 delegados e 7 peritos criminais. Volto, por isso, senhor presidente, depois de delinear esse quadro histórico, à conclusão inicialmente lançada de que não me parece fazer mais sentido algum acreditar na efetividade do cumprimento, mediante a edição de lei emanada do Congresso Nacional, do que disposto na norma transitória contida no artigo 23 do ADCT. Novo esforço pela regulamentação do aproveitamento pretendido pelo Constituinte originário, além de improvável, de pouco valeria, considerado o reduzidíssimo número de 18 antigos ex-censores federais que ainda permanecem em atividade na carreira policial e que já caminham, sem dúvida, para os últimos anos de permanência no serviço público. Exigir a esta altura a regulamentação da execução de uma atividade estatal por uma específica e não renovável categoria de servidores, que já conta com quase 100% dos seus integrantes na aposentadoria ou próximo dela, é fechar demasiadamente os olhos à realidade. Retomando propriamente o julgamento da ação direta, peço todas as vênias ao eminente ministro relator e aos colegas que o acompanharam para entender que, pelas extravagantes peculiaridades do caso concreto,
o ato ora em análise não se amolda ao controle abstrato de constitucionalidade, pois com o enquadramento por ele perpetrado, que somente veio aperfeiçoar situação que a administração pública já havia efetivado desde 88. Nada mais restou a ser regulamentado. É, portanto, uma norma de eficácia completamente exaurida, pois não ocorreram e não mais ocorrerão quaisquer outras situações no mundo dos fatos que possam subsumir-se à previsão nela contida. Ela só serviu para dar fim a uma situação concreta relativa a um grupo insubstituível de indivíduos. O eminente ministro Sepúlveda Pertence, embora não tenha votado formalmente na sessão em que iniciado o julgamento feito, manifestou-se nessa mesma direção naquela ocasião, ao asseverar o seguinte, aspas, o efeito da lei se esgotou com relação a cada sujeito, ou, como diziam os clássicos, a cada destinatário da norma como um fato único, o seu aproveitamento. Depois, foi aproveitado como delegado de polícia, que se perceba como delegado de polícia é consequência. Fecho aspas. A ação direta é, por excelência, instrumento de controle concentrado de constitucionalidade, qualificado por ter como objeto norma dotada de pleno potencial de geração de efeitos decorrentes das sucessivas reedições ao longo do tempo dos fatos nela abstratamente previstos. Por não enxergar tal característica no ato ora examinado, cujos efeitos, como já dito, esgotaram-se em instante único, com a extinção do cargo de censor e o enquadramento de seus ocupantes, certos e determinados, nos cargos de perito criminal e delegado de Polícia Federal, é que acompanho com a devida vênia a divergência inaugurada pelo eminente ministro César Peluso, para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade. Por último, considero relevante registrar que afasto qualquer semelhança entre o presente caso e as situações descritas nas ações diretas de inconstitucionalidade 1591, de relatoria do meu eminente antecessor, ministro Otávio Galotti, e 2713, da qual fui relatora. É que a unificação de carreiras e a transformação de cargos ocorridas, respectivamente, nesses dois precedentes citados, tiveram como principal motivação a identidade substancial de atribuições entre os cargos originários então existentes. Já na presente ação, as atividades desempenhadas pelos ocupantes dos cargos de censor federal foram expressamente banidas pela Carta de 88, previsto o seu aproveitamento, o aproveitamento daquele específico e insubstituível quadro de pessoal por excepcional imperativo da norma constitucional transitória. São situações distintas que não podem ser comparadas. Portanto, senhor presidente, eu, com todas as vênias, não conheço da ação direta. Também, ministra Ellen Grace não conhece da ação. Ministro Menezes de Direito. Senhor presidente, eu vou pedir ao eminente ministro relator, mas vou acompanhar a fundamentação do belíssimo voto que a eminente ministra Ellen Grace nos trouxe. Estou entendendo que existe uma peculiaridade que desqualifica o conhecimento da ação. Na verdade, a própria regra constitucional transitória já está esgotada pela demonstração de fato que a eminente ministra Ellen Grace acabou de fazer. Não se trata sequer da razão teórica da redução dos efeitos da lei, mas sim da constatação da ineficácia da própria declaração de inconstitucionalidade, considerando a própria realidade dos autos. Diante dessa extravagância, como mencionou a ministra Ellen Grace, no seu belíssimo voto, reitero, eu acompanho as razões de sua excelência e também não conheço da ação direta de inconstitucionalidade. Também eu, senhor presidente, peço vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, mas diante das observações aqui feitas e a fundamentação apresentada pela ministra Ellen Grace, eu a acompanho, também não conhecendo da ação. Ministro Edson. Eu vou pedir vênia também, ministro Marco Aurélio, e vou acompanhar. O ministro Lewandowski não vota porque... Não voto na parte do conhecimento, não voto. Superado o conhecimento, eu votarei. Vou acompanhar o voto da ministra Ellen Grace. Não conheço. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu li o voto do eminente ministro Marco Aurélio e agora as razões invocadas pela eminente ministra Ellen Grace.
eu vou pedir vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator, entendendo que a regra de direito em causa possui os atributos que permitem qualificá-la como uma norma passível de fiscalização abstrata. Portanto, o tribunal não conheceu da ação. Vencidos o ministro Marco Aurélio, Joaquim Barbosa, Carlos Brito, Carlos Veloso e ministro Celso de Mello. O acordo fica com a ministra Ellen. O acordo fica com o ministro Peluso, que foi a primeira... Não, mas eu vou adotar. Cedo a Vossa Excelência. Relator para o acordo do ministro Peluso. Maldade. Senhores, eu chamo o HC. Decido Vossa Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, ministro Carlos Brito, ministro Carlos Veloso, que votou quanto a essa questão, e o ministro Celso de Mello. Você já não chamou HC logo? Melhor nem em seguida chamar. Tem sustentação, não? Não, que está com a vista. Eros. É isso, né? Acho que melhor, porque tem uma expectativa em tudo isso. Senhores ministros, chama o HC 84078 da relatoria do ministro Eros Grau. Após o voto do ministro Eros Grau, relator, indeferindo o pedido de habeas corpus e cassando a liminar, concedido, pediu visto o ministro Carlos Brito. Prosseguindo o julgamento, a turma, por maioria de votos, decidiu remeter o presente pedido de habeas corpus a julgamento do Tribunal Pleno. Vencidos os ministros César Peluso e Eros Grau. Agora sim, decisão. Após o voto do ministro Eros Grau, concedendo a ordem, pediu visto dos autos o ministro Menezes de Direito. Tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de um habeas corpus que foi impetrado por Omar Coelho Vitor contra um acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa foi assim lavrada: habeas corpus penal, acórdão confirmatório de condenação de primeiro grau, expedição de mandado de prisão, legitimidade, inocorrência de ofensa ao princípio da presunção de inocência, dada a inexistência, em regra, de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária. É assente a diretriz pretoriana, no sentido de que o princípio constitucional da não culpabilidade não inibe a constrição do status libertatis do réu com condenação confirmada em segundo grau, porquanto os recursos especial e extraordinário são, em regra, desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STF e do STJ. Ordem denegada. O paciente foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio tentado com agravantes pelo Tribunal de Justiça da Comarca de Passos, Minas Gerais, decisão que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça daquele Estado. Foi retificada apenas a parte dispositiva no que concerne ao regime de cumprimento da pena, para fixar o regime inicialmente fechado, descartando a vedação legal prevista no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, de 1990. O ora impetrante permaneceu em liberdade durante todo o curso do processo. Foi interposto o recurso especial. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais requereu, então, a sua prisão, o que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça. Daí o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi, não obstante liminar concedida, ao final denegada. O presente habeas corpus foi distribuído originariamente ao eminente ministro Nelson Jobim, que, reconsiderando uma primeira decisão,
deferiu a liminar, por entender não estar mais presente o receio de evasão do impetrante. Na sessão de 9 de abril de 2008, votou o eminente ministro Eros Grau pela concessão da ordem, considerando que, diante do que dispõe o artigo 5º, 57 da Constituição da República, não é admissível a execução da pena cominada pela sentença ou acórdão antes do trânsito em julgado. Pedi vista para melhor estudar os relevantes argumentos deduzidos pelo ministro Eros Grau em seu brilhantíssimo voto, examinando-os em conjunto com a antiga jurisprudência desta Suprema Corte, que já tive oportunidade de acompanhar em outra ocasião. Inicialmente, devo registrar que o decreto de prisão ora atacado resultou de promoção do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, cujos fundamentos englobavam, ao lado daquele relativo à execução provisória de pena, uma possível evasão do ora impetrante e a consequente frustração da aplicação da lei penal. Diz o pedido: o sentenciado, inconformado com o desate de seu pleito em segundo grau, lançou mão dos recursos excepcionais, dirigindo-os respectivamente ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Os apelos já foram contrariados, cientificando-se a ausência da manifestação do assistente do Ministério Público, conforme o documento que se encontra anexo. Todavia, o sentenciado é renomado produtor de leite nas paragens de comarca de Passos, dispondo de invejável plantel que repentinamente colocou à venda, ajustando para isso o leilão no dia 22 de setembro de 2001, onde propôs a liquidação total do rebanho holandês, bem como de máquinas agrícolas e equipamento de leite. Pelo vulto do patrimônio que está disposto a disponibilizar, cotejado com um decreto condenatório confirmado em segundo grau de jurisdição, está ele a demonstrar seu intento de se fazer furtar da aplicação da lei penal, mobilizando o seu patrimônio de modo a facilitar a sua evasão. Não fosse isso, é de amplo conhecimento que os recursos excepcionais não estão sujeitos ao efeito suspensivo, havendo de ser cumprido o acórdão prolatado em apelação, até que, eventualmente, outra conclusão cheguem os tribunais superiores. Ainda não houve a expedição do competente mandado de prisão, havendo igualmente informação de que os recursos estão conclusos para recebimento ou não dos apelos raros. Nada obstante, essa última providência é despicienda para o fim que se almeja, qual seja a integral cumprimento do acórdão proferido, de vez que se encontra ele hábil a produzir suas necessárias consequências jurídicas, havendo de ser considerado que a manifestação sobre o recebimento ou não dos recursos não pode ter o condão de obstar o cumprimento da decisão da Corte. Por isso, requer ao Ministério Público, diante da possibilidade de se frustrar a aplicação da lei penal, com uma tardia decretação da prisão decorrente da execução da pena, bem como da inexistência de efeito suspensivo aos recursos constitucionais agitados, que seja expedido o competente mandado de prisão. A prisão foi determinada em curto despacho, acolhendo as ponderações do Ministério Público, o que engloba a parte relativa à execução provisória da pena diante da ausência de efeito suspensivo dos recursos especiais. O exame do decreto prisional, em termos de uma exclusiva execução provisória da pena, foi inaugurado no Superior Tribunal de Justiça, em atenção à manifestação do Ministério Público com a atribuição junto àquele Tribunal Superior, que não considerou a natureza cautelar da prisão e, de fato, entendeu o Ministério Público que, em decorrência do julgamento do recurso de apelação, é que efetivamente está sendo agora decretada a sua prisão, sendo inclusive efeito este da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 393, inciso 1º, do Código de Processo Penal. Antes disso, porém, não se discutia exclusivamente em termos de uma execução provisória da pena.
Já neste processo, verifica-se que a decisão proferida pelo eminente ministro Nelson Jobim também não alude à execução antecipada da pena. Pelo contrário, ao iniciar sua fundamentação, ele estatui que a principal premissa do pedido de prisão do Ministério Público de Minas Gerais foi a suspeita de que o paciente estaria vendendo seu patrimônio para se esquivar da aplicação da lei penal. A manifestação final do impetrante também rejeita a natureza executora da pena, mas a leitura do acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça revela que a impetração se fez considerando a ausência de constrangimento ilegal, a existência de constrangimento ilegal, eis que determinado antes do trânsito em julgado a prisão do paciente, desprovida, no entanto, de qualquer fundamentação legal, mesmo porque não se evidencia qualquer motivo que enseje sua prisão. A petição de habeas corpus, dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, procura mostrar que não se sabia se o paciente tinha em seu desfavor mandado de prisão preventiva ou definitiva, daí a utilização da medida cautelar que foi indeferida. Por isso é que insistem em atacar no habeas a prisão cautelar. Em verdade, talvez até mesmo pelo receio de se insurgir contra o entendimento até então consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte, o impetrante não reconheceu essa natureza à prisão decretada, conforme se extrai da inicial do presente habeas corpus. Contudo, a apreciação da questão em termos de uma execução da pena, induzida pela dubiedade da promoção do Ministério Público de Minas Gerais, foi consolidada a partir da manifestação do Ministério Público com atribuição no Superior Tribunal de Justiça e acabou chancelada no acórdão da lavra do eminente ministro José Arnaldo da Fonseca. O inconformismo do presente impetrante neste habeas corpus decorre dessa alegada modificação no parâmetro de apreciação da prisão decretada, que para ele poderia até mesmo chegar à identificação de uma reformatio imperius. A conjugação dos argumentos deduzidos pelo impetrante para atacar o decreto de prisão com as razões do Ministério Público de Minas Gerais, aliadas aos elementos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não dispensa o desafio sobre a natureza da execução da pena, considerando a decretação inaugural antes referida, que acolheu as ponderações do Ministério Público. Resta, portanto, examinar a questão como posta pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a pertinência da execução da pena antes do julgamento dos recursos excepcionais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admitiu historicamente o recolhimento à prisão do acusado condenado à pena privativa de liberdade, por decisão sujeita apenas aos recursos excepcionais. É verdade que esse entendimento tem sido objeto de questionamento nos últimos tempos. Mesmo assim, não vejo razão para afastar-me da orientação histórica desta Suprema Corte, que compartilhe com as razões que a seguir deduzo. Não me parece, acentuo desde logo, que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição da República ganhe o alcance que se vem pretendendo conferir-lhe. A norma, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não pode ser equiparada a uma vedação da privação da liberdade antes do julgamento dos recursos extraordinário e especial. Nesses recursos, os que está em discussão é a tese jurídica, não a matéria de fato. O esgotamento do exame da matéria de fato se dá nas instâncias ordinárias, e é nelas que o julgamento se conclui, reservado às instâncias extraordinária e especial, o acesso restrito, exatamente para não prolongar indefinidamente os processos e retardar com isso a execução dos julgados. Não é por outra razão que os efeitos desses recursos são limitados, não suspendendo a execução. A se admitir a vedação da execução da pena antes do julgamento dos recursos extraordinário e especial, estar-se-ia atribuindo por via de interpretação efeito suspensivo a tais recursos. Ora, o princípio da presunção da inocência não está enlaçado pela natureza típica desses recursos, o que quer dizer que o início da execução da pena com o encerramento do julgamento nas instâncias ordinárias não o atinge.
Anote-se que esse raciocínio levaria ao resultado de subordinar sempre o julgamento penal proferido nas instâncias ordinárias ao julgamento dos recursos excepcionais, tornando-os também ordinários. A simples interposição dos recursos conduziria ao impedimento de cumprir-se a decisão condenatória. Não se diga que isso acarretaria qualquer lesão ao sistema jurídico de proteção do cidadão subordinado ao processo penal. Não, porquanto seria possível sempre obter-se a suspensão da execução pelos amplos meios de defesa que o nosso sistema processual confere aos réus. A ordem de prisão contida na sentença ou no acórdão é uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. E, aliás, em princípio, a mais e melhor fundamentada ordem de prisão emanada de uma autoridade judiciária, porquanto supõe o exame aprofundado das provas produzidas. É comum que se diga que a prisão cautelar não se choca com o princípio da inocência, constante do já mencionado inciso 57, porque tem em vista a garantia da persecução criminal, sendo a prisão cautelar um meio de assegurar o bom resultado do processo. Nessa linha, admitir a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e é inevitável fazê-lo após o que dispôs o Constituinte dos 80 e não admitir a prisão para a execução da pena é reconhecer ao bom resultado do processo um valor maior que o alvo mesmo deste processo, a sentença ou o acórdão. Admite-se a violação do que se entende por um princípio da inviolabilidade da liberdade antes do trânsito em julgado, com base em um juízo sumário não exauriente para a garantia do processo penal, mas não se admite esse cenário com base em uma cognição plena e exaustiva realizada nas instâncias ordinárias. Nesse sentido, bem disse a acórdão da primeira turma, de que relator o eminente ministro Celso de Mello, no sentido de que o princípio constitucional da não culpabilidade dos réus, fundado no artigo 5º 57 da Carta Política, não se qualifica como obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão do acusado, ainda que se revele passível de impugnação pela via do recurso especial STJ ou do recurso extraordinário STF, o acórdão de tribunal inferior que impôs a condenação penal ao paciente. E ainda assinalou o nosso decano que o direito de recorrer em liberdade, que pode ser eventualmente reconhecido em sede de apelação criminal, não se estende aos recursos de índole extraordinária, posto que não dispõem estes, nos termos da lei, consoante já ressaltado, de efeito suspensivo das consequências jurídicas que decorrem do acórdão veiculador da condenação penal, como está no HC 72-102 de Minas Gerais, no Diário da Justiça de 24 de abril de 1995. Diga-se ainda que o Pleno desta Suprema Corte acolheu esse entendimento já sob o regime constitucional de 1988, lembrando diversos precedentes com o mesmo norte, dentre os quais destaca o HC 69964 do Rio de Janeiro, que foi relator o eminente ministro Imar Galvão, no Diário da Justiça de 1º de julho de 1993. Tem esse precedente também da primeira turma, de que relator o ministro Celso de Mello, no HC 72610 de Minas Gerais, no Diário da Justiça de 6 de setembro de 96, em que se assentou que o Pacto de São José da Costa Rica, que instituiu a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não impede, em tema de proteção ao status libertatis do réu, artigo 7º, número 2, que se ordene a privação antecipada da liberdade do indiciado, do acusado ou do condenado, desde que esse ato de constituição pessoal se ajuste às hipóteses previstas no ordenamento doméstico de cada Estado signatário desse documento internacional. O sistema jurídico brasileiro, além das diversas modalidades de prisão cautelar, também admite aquela decorrente de sentença condenatória meramente recorrível. Indica o precedente no habeas corpus 72366 de São Paulo, que foi relator o eminente ministro Nery da Silveira no Pleno,
registrando a ementa ainda que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura ao condenado, de modo irrestrito, o direito de sempre recorrer em liberdade. Os princípios, segundo está no magistério de Dworkin, não seguem a ideia do tudo ou nada. Ora se aplicam, ora não, como está no seu livro Taking Rights Seriously in Cambridge University Press, Harvard, 78, nas páginas 24. Mas isso não quer dizer que possam ser aplicados de forma discriminatória a situações que envolvem o mesmo conflito. Não é possível dizer que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado ora viola, ora não viola o princípio da inocência. Lembre-se que, segundo Roberto Alexis, na sua teoria dos direitos fundamentais, os princípios nos dão critérios para tomar uma posição diante de situações concretas indeterminadas. Ocorre que, se essas situações são as mesmas, a posição tomada não pode ser variável. Nessa discussão, não vejo diferença entre a prisão em decorrência de uma faculdade processual e a prisão decorrente da aplicação da lei penal. Ambas envolvem a privação da liberdade do acusado e a se erigir a norma do artigo 5º 57, em uma absoluta aplicação da presunção de inocência, ambas não deixariam de constituir a sua violação. Se a prisão é admitida antes do trânsito em julgado da sentença, a execução da pena privativa da liberdade também o é. E é essa a exegese que se extrai, pelo menos na minha avaliação e na histórica jurisprudência desta Suprema Corte, do sistema instituído na Constituição da República. Assim, considerando que, na forma do parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 8.038, os recursos especial e extraordinário não têm, em regra, efeito suspensivo, a execução da pena decretada pelo magistério que proferiu ou confirmou a decisão confinatória é um efeito que não pode ser obstado por sua só interposição. Essa orientação dá consequência precisa ao papel das instâncias ordinárias e justifica a sua execução para dar resposta tempestiva à grave violação das regras de direito que atingem duramente a sociedade por inteiro. A sanção penal tem duplo caráter, especialmente na forma de privação da liberdade. A retribuição e a prevenção se conjugam na sua essência e disputam os seus efeitos. Se o elemento retributivo compreende uma compensação à sociedade pela violação de uma das suas regras mais caras e não ganha sentido sem a definição da culpa, o elemento preventivo coaduna-se com a execução provisória da pena privativa de liberdade, na medida em que revela um componente essencial do sistema repressivo. É esse componente que pode justificar a privação da liberdade do condenado, mesmo antes do esgotamento das instâncias ordinárias, extraordinárias, que, por definição, não suspendem o julgado proferido nas instâncias ordinárias. Não se trata, a meu sentir, de um viés autoritário. A prisão na pendência de recurso é admitida em sistemas de países reconhecidamente liberais, como, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte, na subseção B do parágrafo 3.532-D, do capítulo 227, parte 2, do título 18 do Código Americano. O Canadá, nos artigos 679 e 816 do Código Criminal, e a França, no artigo 367 do Código de Processo Penal. Nos Estados Unidos, o sistema é bem claro ao admitir o imediato início do cumprimento da pena, sendo certo que a interposição de recurso de revisão, de que decorreria a possibilidade de alteração, não é suficiente para obstar seu imediato cumprimento. As procuradoras da República, Luísa Cristina Fonseca Frischeisen, Mônica Garcia e o procurador Fábio Guzman, produziram um interessante estudo, Execução Provisória da Pena, Panorama nos Ordenamentos Nacional e Estrangeiro, examinando as diversas convenções internacionais, incluído o Pacto de São José da Costa Rica, para afirmar que a execução provisória da pena é também uma forma de proteção da vítima ou de seus familiares, especialmente em crimes contra a vida, em que a vítima é uma criança ou adolescente, como na pornografia infantil ou na exploração sexual de meninos e meninas. Mostra o estudo, lembrando o precedente de que foi relatora a eminente ministra Ellen Grace, no habeas corpus 85886, no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2005, no sentido de que país nenhum do mundo
realizado o duplo grau de jurisdição, admite que a condenação fique suspensa, aguardando o julgamento da Corte Suprema, que em diversos países assim é. Aqui, além daqueles a que antes me referi, Portugal, Espanha e Alemanha, não afastam a possibilidade da execução da pena. Ademais, por fim, vale ressaltar que essa orientação, sedimentada na jurisprudência da Suprema Corte, representa um mecanismo inibitório de manobras de toda a sorte que se destinam a procrastinar os julgamentos e impedir a execução da condenação dos réus, entre elas a procura desenfreada da prescrição das penas. No Procurador da República Douglas Fischer, no estudo que dedicou ao tema a execução da pena na pendência de recurso extraordinário e especial em face da interpretação sistêmica da Constituição, uma análise do princípio da proporcionalidade entre a proibição do excesso e a proibição de proteção deficiente, mostrou que impende se reconhecer que há um tensionamento entre os direitos fundamentais do réu processado e, em circunstâncias, haveria essa violação de direitos, notadamente em face do denominado princípio da inocência e o direito fundamental da sociedade à garantia de proteção, segurança social, derivada diretamente do fundamento constitucional da cidadania e da efetividade do poder jurisdicional, evitando-se a prescrição, notadamente a intercorrente, e a impunidade por consequência, em face daqueles que violaram as normas vigentes, no caso, as que regulam o direito penal. A sopesação para o encontro do equilíbrio entre esses dois pontos, evitando-se os excessos e as deficiências, é que revela o parâmetro proporcional da atuação do Estado. O estudo conclui mostrando que a análise sistêmica do ordenamento constitucional permite afirmar que não há violação do referido preceito em se permitir a execução da pena privativa de liberdade, se pendentes exclusivamente os recursos extraordinário ou especial, ou então agravos de instrumento contra a denegação de seus processamentos, notadamente porque há meio constitucional, um habeas corpus, muito mais amplo e apto, eficaz, a proteger de forma absolutamente mais objetiva e, na máxima medida possível, os direitos fundamentais dos réus condenados, não havendo em decorrência qualquer possibilidade de frustração da aplicação das sanções a quem foi devidamente condenado mediante a observância do devido processo legal. Anoto ainda que a recente revogação do artigo 594 do Código de Processo Penal, que impunha a obrigatoriedade da prisão ou prestação de fiança para apelar, salvo primário de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto, que entrou em vigor no passado dia 23 de agosto, não afeta a conclusão a que chego. É que, de fato, não se trata aqui de recolhimento à prisão para fins de apelação, mas sim de reconhecimento de que o sistema constitucional não veda a execução provisória da pena, considerando a ausência de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial. Como assinalou o procurador Douglas Fischer no estudo antes mencionado, na análise e aplicação do significado e extensão das normas, inclusive as constitucionais, deve o intérprete não só afastar as conclusões que impliquem excessos em detrimento dos direitos fundamentais dos cidadãos, aí inclusos os réus em processos criminais, mas também deve zelar para que essas interpretações não gerem uma inoperância do sistema, que, em face disso, acabe acarretando na desproteção dos interesses sociais gerais, igualmente garantidos constitucionalmente. De fato, após o devido processo nas instâncias ordinárias, presente a circunstância de que os recursos extraordinário e especial não dispõem de efeito suspensivo, a execução provisória é a consequência possível que, sem dúvida, pode ser afastada por meio dos instrumentos próprios, incluído o habeas corpus. Entendo que negar-se essa consequência ao julgado final das instâncias ordinárias, considerando as próprias limitações dos apelos extremos e a natureza expressa de efeito apenas devolutivo, transforma a Suprema Corte em nova instância regular, não excepcional, o que, pelo menos na minha compreensão, não tem guarida no sistema constitucional brasileiro. Há aqui um correto balanceamento capaz de proteger
os direitos dos réus e os direitos da sociedade, que também tem direito a uma eficiente proteção do Estado. Destarte, com as razões acima deduzidas, pedindo vênia ao meu eminente amigo, o ministro Eros Grau, que nos trouxe tão belo voto, e a todos aqueles que entendem em sentido contrário, aos quais manifesto o meu maior respeito, eu denego a ordem de segurança. Portanto, o eminente ministro Menezes de Direito denega a ordem. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, Por favor. os ministros me permitirem, honrou meu eminente ministro Menezes de Direito com referência feita à decisão de que fui relator na primeira turma. Quero, no entanto, deixar bem clara aquela posição que tenho externado em sucessivos julgamentos nessa Corte e agora, presentemente, na colenda da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. É verdade, sim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a decretação da prisão cautelar não é incompatível com as cláusulas de proteção veiculadas na Constituição do Brasil e também na Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas o Supremo Tribunal Federal, embora admitindo a convivência entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do poder público de um lado e a presunção constitucional de inocência de outro, tem advertido sobre a necessidade da estrita observância pelos órgãos judiciários competentes de determinadas exigências, em especial a demonstração apoiada sempre em decisão impregnada de fundamentação substancial, que evidencie a imprescindibilidade em cada situação ocorrente da adoção da medida constritiva do status libertatis ou do indiciado, ou do réu, ou do condenado, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação da prisão meramente processual. Na verdade, tem-se como subjacente a tais afirmações, feitas então e renovadas em posteriores julgamentos, tem-se por subjacente a exigência de cautelaridade como um requisito essencial à decretação da prisão meramente processual. Portanto, cuide-se de prisão temporária, trate-se de prisão preventiva ou de prisão decorrente de decisão de pronúncia ou ainda de prisão resultante de sentença condenatória recorrível, o fato que são modalidades de tutela cautelar penal que o ordenamento jurídico põe à disposição do Estado. E eles incita a noção de necessidade em ordem a tornar legítima a decretação de medida tão excepcional. Mesmo porque a execução provisória de um julgado penal simplesmente não seria possível, nem mesmo colocando-se a discussão no plano quer da Constituição da República, quer no âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos. Basta que procedamos à leitura da própria Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é muito clara em 3 artigos, no artigo 105, no artigo 106 e no artigo 107, ao dizer que ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. A guia a que se refere a lei é a guia de recolhimento que é extraída pelo escrivão e que só pode ser extraída depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Na verdade, há, antes de mais nada, um obstáculo legal à própria execução antecipada da condenação penal. Mas, mesmo que não existisse regra legal proibindo de forma clara
que, sem o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, esta não se mostra execuível, não se revela suscetível de execução, mas há outras categorias superiores à norma legal que também inibem a pretensão do Estado de impor, desde logo, uma execução da pena privativa de liberdade. Ela simplesmente não é viável juridicamente em nosso sistema normativo. Agora, as modalidades de prisão cautelar são plenamente admissíveis e conviventes com o princípio do estado de inocência, com a Convenção Americana de Direitos Humanos, mesmo porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, no próprio acórdão a que aludiu o eminente ministro Menezes Direito, ela não assegura de modo irrestrito, é o que eu disse então e continuo afirmando, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura de modo irrestrito ao condenado o direito de sempre recorrer em liberdade. Por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 7º, parágrafo 2º, diz que ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados partes ou pelas leis de acordo com elas, constituições promulgadas, admitindo desse modo a possibilidade de cada sistema jurídico nacional instituir os casos em que se legitimará ou não a privação cautelar da liberdade de locomoção física do réu ou do condenado. É por isso que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a convivência dessas modalidades várias de prisão cautelar com o texto de nossa Constituição e com aquele do Pacto de São José da Costa Rica. E basicamente, pelo fato de que o Pacto de São José, ao remeter ao plano do direito positivo interno, a definição normativa das situações legitimadoras de prisão, reconhece, como já salientado, que o tratamento da matéria deve efetivar-se de acordo com o ordenamento de cada Estado nacional, cuja Constituição e leis qualificam-se, no contexto, como estatutos de regência dos pressupostos de admissibilidade da privação da liberdade de locomoção física do cidadão, inclusive das medidas cautelares de constrição ao seu ius libertatis, de tal modo que, em última análise, o exame da legitimidade jurídica da prisão meramente processual do indiciado ou do réu ou até do condenado referir-se-á invariavelmente à análise das próprias prescrições fundadas na legislação nacional, como sucede, por exemplo, com a necessária e concreta verificação, em cada caso ocorrente, das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, mesmo que se trate de prisão cautelar motivada por condenação penal meramente recorrível. De outro lado, a ausência de eficácia suspensiva dos recursos excepcionais também não pode justificar a execução da pena, porque, repito, há, antes de mais nada, um obstáculo legal constante da própria lei de execução penal. Não se executa a pena privativa de liberdade sem o trânsito em julgado. E o pressuposto da instauração do processo de execução da pena é exatamente a expedição desta guia de recolhimento. E a guia de recolhimento só se extrai depois de transitado em julgado a sentença penal condenatória. Agora, evidenciada uma situação de imprescindibilidade que justifique o recolhimento cautelar até mesmo do próprio sentenciado, então aí legitimar-se-á a adoção pelo Estado dessa medida absolutamente excepcional. Eu apenas faço essas observações porque continuo entendendo, tal como expus no acordo a que se referiu o eminente ministro Menezes Direito, que há possibilidade de convivência, sim,
em nosso sistema jurídico entre os instrumentos de tutela cautelar penal, de um lado, de que a prisão preventiva, a prisão temporária, a prisão fundada na sentença de pronúncia e a prisão decorrente da sentença condenatória recorrível são modalidades, e a presunção constitucional de inocência ou a presunção do estado de inocência das pessoas. Mas apenas com essas observações, senhor presidente, é que eu gostaria de deixar clara a minha posição a respeito desse tema, considerado o julgado a que aludiu o eminente ministro Menezes Direito. E se me for permitido, gostaria, com toda a vênia de Sua Excelência, de acompanhar o voto do eminente ministro Eros Grau, que reflete não apenas o meu pensamento na matéria, mas também a própria posição que a colenda da segunda turma do Supremo Tribunal Federal tem invariavelmente adotado nessa matéria. Senhor presidente, se vocês me permitirem, só em homenagem à intervenção tão oportuna do nosso eminente decano, o que eu destaquei, e insisto no destaque que fiz, com a devida vênia, é que os precedentes da Suprema Corte expressamente afirmavam que não constitui obstáculo jurídico a que se efetive desde logo a prisão do condenado, desde que desprovido de efeito suspensivo o recurso por ele interposto contra o acórdão condenatório. Essa é a posição que eu estou adotando. Ou seja, eu estou adotando a posição que autoriza a execução imediata da pena, desde que o recurso não tenha efeito suspensivo, sem desconhecer a possibilidade amplíssima de recursos suficientes, nós os temos em grande quantidade, para que seja suspenso o decreto prisional. Eu apenas faço essa referência como uma homenagem, sem querer nenhuma discussão, que nós estamos examinando, e a primeira turma examinou já em diversas oportunidades, foi exatamente essa circunstância, saber se nós admitimos essa execução provisória ou não admitimos a execução provisória. E, benfazejamente, nós estamos no pleno para decidir de uma vez por todas, porque isso é que é importante para as instâncias ordinárias e até mesmo para as instâncias especiais, na medida em que a oscilação da jurisprudência pode criar dificuldades de monta com relação à interpretação da disciplina constitucional sobre essa matéria. De todos os modos, eu agradeço, como sempre o faço, as observações que foram feitas pelo eminente ministro Celso de Mello, nosso querido decano. E apenas para complementar, senhor presidente, mas, de qualquer maneira, embora possível, do ponto de vista jurídico, a privação imediata da liberdade de locomoção física do réu sentenciado, torna-se essencial que estejam presentes ali os requisitos autorizadores da utilização do instrumento de tutela cautelar penal. Por quê? Porque a execução da pena privativa, da sentença que haja decretado, que haja condenado ou sentenciado, a execução da pena só pode ser definitiva e a própria lei de execução penal, especialmente nesses artigos 105, 106 e 107, torna muito clara a impossibilidade de execução meramente provisória da condenação penal. Pelo que eu deprendi, na própria turma, na primeira turma, a posição prevalente era sempre esta, de que não se exclui a possibilidade da prisão com a sentença ou mesmo com o acordo na apelação, desde que presentes e que identificavam os fundamentos de prisão provisória ou da prisão cautelar. Os requisitos de cautelaridade. Isso, ministro Peluso, acho que também num voto que trouxe em plenário, quando nós iniciamos esse julgamento, também se manifestou. Sim, eu gostaria de observar que também no meu voto não afasta de modo nenhum a prisão cautelar, quando haja motivo para cá. Mas o que eu faço questão, deixar claro, é não superpor a execução provisória com prisão cautelar. A prisão cautelar não pode justificar a execução provisória. O objeto desta causa não é prisão cautelar, não. Execução provisória. Não, eu digo, exatamente porque não, é que Vossa Excelência trouxe quando... Porque nós tivemos um caso que veio ao plenário e que acabou sendo julgado prejudicado, né, que envolvia esse tema, salvo engano. Eu acho que Vossa Excelência se pronunciou e aí Vossa Excelência ressaltava que não havia impedimento, no caso de subsistente uma sentença, que houvesse
a prisão cautelar, mas claro que com os fundamentos pertinentes. Ministro Carmen Lúcia. Desculpe. Uma observação técnica, evidentemente com todo respeito ao belíssimo voto do ministro Menezes Direito, mas o voto do ministro Menezes Direito declara, incidente, entretanto, a inconstitucionalidade do artigo 105 da Lei de Execuções Penais, tá? Que diz que, transitada em julgado a sentença, que é aplicar, etc, A etc. posição contrária declara a inconstitucionalidade do Código de Processo Penal. Não, eu queria observar, me perdoe, tecnicamente é isso, a questão da expedição da guia de recolhimento para execução, tema que o ministro Celso de Mello observou. Não estou absolutamente entrando em polêmica, apenas queria apontar esse, vamos dizer assim, pormenor técnico. Ministro Carmen Lúcia. Senhor presidente, o voto belíssimo do ministro Eros Grau na assentada que deu início ao julgamento deste habeas corpus fez com que eu lesse, relesse, meditasse. Esse tema é extremamente tormentoso e grave, gravíssimo. A sociedade brasileira, de um modo geral. Eu trago voto escrito que eu nem vou ler, porque eu, de pronto, vou dizer, a despeito das também agora, mais uma vez, realçadas observações do ministro Celso de Mello, eu vou pedir vênia ao ministro Eros Grau e ao ministro Celso de Mello para seguir exatamente na linha do voto do eminente ministro Menezes Direito, exatamente por entender que, na linha da jurisprudência do Supremo, não há esta incompatibilidade que foi posta, e eu estou tratando no meu voto exatamente do que Vossa Excelência chamou de balanceamento, eu chamei de uma ponderação entre os princípios constitucionais, de tal forma que não vislumbro essa incongruência absoluta, essa inconstitucionalidade. E, portanto, como ele, eu também estou denegando a segurança e juntando o voto em que eu faço não apenas a análise da jurisprudência do Supremo, como as razões que dentro dela me leva a seguir exatamente na mesma linha. Eu voto, portanto, acompanhando com as devidas vênias, mais uma vez apresentadas ao eminente ministro Eros Grau, que tem neste voto um dos melhores trabalhos que eu vi nesta casa, com tudo que tem sido produzido, mas que, como diz o ministro Marco Aurélio, por uma questão de consciência, eu não me vi convencida a vencer ainda, pelo menos, aquilo que venho adotando e me posicionando, inclusive, na turma, e, por esta razão, peço vênia para seguir a divergência iniciada com o voto do ministro Menezes Direito, faço juntada, portanto, do voto que preparei. Ministro Ricardo. Se me permite, eu fico muito preocupado. Evidentemente, a coerência é uma qualidade entre outras, mas que tem a sua explicação no tempo. Independentemente de outros argumentos de ordem técnica que eu usaria, o que me preocupa, sobretudo, é que a Corte fixou por unanimidade, no dia 7 de novembro de 2007, a seguinte tese: não é compatível com a vigente Constituição da República a lei estadual que impõe a funcionário público, na pendência de ação penal por crime funcional e por força dessa pendência, desconto nos vencimentos de remuneração. Em outras palavras, a Corte não admitiu que fosse imposto a um réu, por conta da pendência de um processo penal, ainda que por crime de caráter funcional, uma consequência gravosa de ordem material, precisamente de ordem pecuniária. E agora pode afirmar que admite que se imponha a um réu, na pendência do processo penal, por qualquer crime, a máxima das medidas gravosas, que é a restrição da liberdade. Ministro, isso está, inclusive, tratado no voto do ministro Eros Grau, que faz referência expressa a este recurso extraordinário e que foi, inclusive, um dos maiores problemas que eu tive exatamente ao fazer o meu voto. Eu quero mostrar a minha preocupação com a coerência com o que a Corte deve tratar temas próximos, porque eu não consigo entender como é que os destinatários da ordem jurídica sejam capazes de entender que a Corte reprime a inflição de uma medida de ordem puramente pecuniária
no curso de um processo penal e por conta dessa pendência, e admite a mais grave de todas as penas possíveis na nossa ordem jurídico-constitucional, que é a restrição da liberdade, ou seja, a privação da liberdade. Isto é, nós não admitimos que se possa impor uma pena de caráter pecuniário ou uma medida, melhor, uma medida gravosa de caráter pecuniário, mas admitimos que se possa impor uma medida absolutamente irreversível, que é a privação de liberdade. Não há nada, nem ninguém neste mundo que consiga, após o reconhecimento definitivo da inocência daquele que foi objeto da restrição ou da perda da liberdade no curso do processo penal, que o reponha no estado anterior. Nada. E por isso mesmo, ministro Nada. Pedroso, e por isso mesmo é que a lei de execução penal, como já o fazia o Código de Processo Penal, ao se referir à velha carta de guia, hoje denominada guia de recolhimento, impõe, para efeito de execução, que só há de ser definitiva da sentença penal condenatória, o seu trânsito em julgado. Agora, é bem oportuna a essa referência que Vossa Excelência faz ao julgamento que o plenário desta Corte proferiu no exame do RE 482-006 de Minas Gerais, de que foi relator o eminente ministro Lewandowski. E a emenda do eminente ministro Lewandowski é muito clara, tratando-se de estipêndio funcional, mas invocando para impedir a redução num procedimento de caráter disciplinar, exatamente o estado de inocência, o postulado de inocência que prevê a nossa Constituição. O que diz essa emenda? Artigo 2º da Lei Estadual número tal do Estado de Minas Gerais, que deu nova redação à lei tal, autorizando a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente. Dispositivo não recepcionado pela Constituição de 88, afronta os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Recurso improvido, e diz a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente, portanto, uma situação ainda pendente de definição, colide com o disposto nos artigos 5º, inciso 57, precisamente aquele que estabelece e prevê o postulado do estado de inocência, e 37.15 da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Norma estadual não recepcionada, e não recepcionada precisamente por materialmente incompatível com o texto da nossa Constituição de 88. Norma estadual não recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de devolução, em momento posterior, não é, dos valores descontados em caso de absolvição. Em matéria disciplinar, o Supremo Tribunal Federal, na ADIM número tal, não me lembro o número, de que eu fui relator, agora, julgamento ocorrido em 2008, a propósito de uma lei do Estado do Amazonas, que permitia a imediata imposição de sanção disciplinar a agentes policiais civis, antes mesmo de proferida qualquer decisão em sede meramente administrativa. A de 2120. Pois, e o Supremo entendeu inconstitucional esse estatuto estadual, precisamente por afrontar, por desrespeitar a garantia constitucional do estado de inocência. Agora, como Vossa Excelência diz, tratando-se da privação da liberdade de locomoção física, que é a mais grave sanção, à exceção da pena de morte, possível em caso de guerra externa, como diz a Constituição, mas a mais grave sanção prevista no sistema penal brasileiro, quando, muitas vezes, essa situação, se executada a condenação, tornará irreversível a perda daquele tempo, não é, na prisão, por conta exatamente de uma antecipação
ou de uma satisfação executiva antecipada de uma decisão que é eminentemente instável, porque suscetível de revisão, de reexame e reforma pelas instâncias judiciárias superiores. E mais, o que me perturba, com o devido respeito, me perturba o espírito, senhor presidente, é que essa garantia constitucional, que histórica e dogmaticamente é uma das mais importantes das ordens jurídicas constitucionais, possa ser reduzida na sua eficácia normativa a casos periféricos de medidas gravosas de natureza puramente material. Em outras palavras, a garantia do artigo 5º, inciso 57, pode correr o risco de ser reduzida a uma garantia contra medidas de caráter secundário, não contra aquelas que produzem, em relação à dignidade da pessoa humana, as restrições e os sacrifícios mais graves. Em outras palavras, nós estamos dando uma dimensão a uma garantia constitucional do mais amplo espectro, uma eficácia prática reduzida, que na prática serve um pouco mais ou um pouco menos para remediar situações como essa de descontos de vencimentos ou coisas ainda mais inferiores do ponto de vista das suas consequências para o homem normal na sua vida rotineira. É essa preocupação que eu gostaria de comunicar à Corte, assim, para que esta decisão aqui, que pode implicar uma alteração substancial nas posturas desta Corte, que, aliás, que a confirmou, de certo modo, em 2 outros julgamentos, o julgamento das famosas fichas sujas. Sim. Também. Na DPF 144. Exatamente. Isto é, nós estamos fazendo uma... Agora eu separe a matéria penal da matéria eleitoral. Acidental e situação eleitoral não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Se você permite apenas uma observação final. A própria lei de execução penal não permite a execução antecipada de pena meramente restritiva. Pena restritiva de direito, ela não pode ser executada. O artigo 147, transitada em julgado a sentença, etc., e tal, executar-se-á, então. Agora, e nós temos precedentes nesse sentido. Vários. Concedendo ordem de habeas corpus contra decisões de outros tribunais que permitiram a execução imediata de quê? De pena meramente restritiva de direitos. Em outras palavras, o que, de certo modo, com o devido respeito, enfraquece essa objeção de que matéria penal é diferente. Tanto não é que a própria lei expressamente não permite a aplicação de uma pena menos grave, claro. Menos grave que a mera e mesmo a pena privativa só pode ser executada em caráter definitivo, diz a lei de execução penal nos artigos 105, 106 e 107, após o trânsito em julgado da sentença penal. Mas os riscos que implicam para o tribunal assumir a responsabilidade de deixar sem resposta satisfatória, ainda que fosse um único caso, da punição de um inocente, ou da aplicação àquele que, afinal, vem ser reconhecido nas instâncias extraordinárias como inocente e ao qual se aplicou uma medida de limitação da liberdade. Um único caso seria suficiente. Eu me lembro do que Beccaria dizia, parece que nós precisamos retornar a Beccaria. O que ganha a humanidade com a condenação de um inocente? O que ganha a humanidade com a condenação de um inocente? E o risco... Aliás, o ministro Ricardo Lewandowski fez um levantamento estatístico muito valioso. E demonstrou que, pelo menos, apenas no âmbito dos habeas corpus, um terço é concedido à ordem. Recursos extraordinários, 27% ou 28%, além das decisões nossas em habeas corpus. Exatamente. A pergunta é o que a sociedade brasileira ganha em condenar um terço dos réus? Ou aplicar a um terço dos réus que são inocentes uma medida gravíssima como a limitação da liberdade. Quando, para os efeitos que constituem objeto das justas preocupações dos votos já proferidos, eu acho que essas preocupações são justas, bastam as causas de prisão preventiva. Ameaça à vítima, por exemplo. As causas da prisão preventiva.
ameaça a vítima, protege-se a vítima e decreta-se a prisão cautelar. Preventiva. Ou seja, não se trata de tentar criar uma construção para proteger uma sociedade sem defesa. O Código de Processo Penal tem defesa suficiente para a sociedade. Todas essas hipóteses que foram ventiladas, abstraído o juízo definitivo de culpabilidade que ninguém pode afirmar, e, portanto, essas estatísticas de que, em caso de crime contra a criança, como caso de crime contra a criança, houve trânsito em julgado da sentença, é mesmo assim ou não? Ainda nesses casos é possível a imposição de limitação da liberdade física com base nas hipóteses legais de prisão preventiva. Isto é, não vamos deixar a sociedade sem instrumentos de autodefesa. Não se trata disso. Trata-se antes de voltar a nossa preocupação contra aqueles que são inocentes do processo. Nós estamos criando, ministro Peluso, um sistema penal de faz de conta. Nós sabemos que, se tivermos que aguardar o esgotamento do recurso especial e recurso extraordinário, o processo jamais chega ao seu fim. Jamais chega. Todos sabemos disso. Nós sabemos muito bem disso. Basta olhar as nossas estatísticas. Ministro, se isso fosse verdade, nós não estaríamos vivendo uma crise carcerária. Basta Está saindo gente pelas janelas dos cárceres, ministro. Ministro, a discussão está indo aqui por um rumo em que se faz o cotejo, se faz o paralelo entre o processo penal e o processo cível. Acontece que nós estamos esquecendo que, no processo penal, o réu dispõe de outros meios de impugnação que não existem no processo cível. O Brasil é o país, com a nossa generosa teoria do habeas corpus, eu não conheço nenhum país que ofereça a um réu tantos meios de recurso como o nosso. Isso é outra coisa, ministro. Isso é outra coisa. Isso é uma crítica... A generosidade com que se admite o habeas corpus no Brasil... Isso é outra coisa. A generosidade com que se admite o habeas corpus no Brasil faz do Brasil o país em que o acusado criminalmente dispõe do maior número de recursos possíveis. Não há dúvidas quanto a isso. Mas, doutor Vossa Excelência... Olha, eu sou relator nessa casa de uma série de habeas corpus relacionados a uma estrepitosa ação penal que tem curso no estado de São Paulo. Só em relação a um dos réus, nos últimos 4 ou 5 anos, foram julgados nada menos do que 62 recursos. Em relação a um deles. 62 recursos. Dezenas deles da minha relatoria, alguns deles da relatoria do ministro Eros Grau, outros da relatoria do ministro Carlos Brito, aqui nesta corte. Portanto, o leque de opções de defesa que o ordenamento jurídico brasileiro oferece ao réu é imenso, inigualável. Não existe nenhum país do mundo que ofereça tamanha proteção. Portanto, se resolvermos politicamente, porque essa é uma decisão política e cabe à Corte Suprema tomar essa decisão, que o réu só deve cumprir a pena esgotados todos os recursos, ou seja, até o recurso extraordinário julgado por essa Corte, nós temos que assumir politicamente o ônus por essa decisão. Ministro Joaquim, se Vossa Excelência me permitir... Eu acho que nós não temos aqui que está estabelecendo essa discussão entre o processo civil e o... Não, é uma decisão política. Nós queremos ou não um sistema penal eficiente, eficaz, ou queremos um sistema penal de fase de conta? Ministro Joaquim Barbosa, exatamente isso. Mais do que a reformulação do modelo processual, e isso não está, obviamente, em debate aqui, mas nós estamos tratando de algo extremamente delicado, que é uma garantia constitucional, que foi agora, que já existia de maneira imanente em nosso sistema, em nossos sistemas constitucionais anteriores, tal como esta Corte já o reconhecera sob a Carta Federal de 69, e que agora se explicitou. Nós estamos discutindo uma garantia
que vem em favor de qualquer pessoa que sempre se presume inocente, até que sobrevenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E isso é que torna inviável a possibilidade jurídica de execução definitiva ou de execução provisória de uma sentença condenatória. Quer dizer, a condenação penal, exatamente para que o Estado não incida no erro judiciário, para que não se configure uma situação de irreversibilidade e de gravíssimo comprometimento ao estado de liberdade da pessoa, é que se impõe que, não ocorrendo os fundamentos autorizadores da privação cautelar da liberdade individual, não se torne possível a execução antecipada da condenação penal, porque a condenação penal, cuide-se de pena meramente restritiva de direitos, trate-se de pena privativa da liberdade, essa execução supõe, por exigência legal, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se você me permite, então, que toda a legislação possível examinada em países liberais e desenvolvidos que admitem essa execução provisória da pena imediatamente após a sentença ou a decisão de segundo grau são legislações autoritárias. Isso é uma incongruência. Não estamos dizendo porque, que na são realidade, nós estamos maximizando o nosso o processo da presunção da inocência nós estamos e examinando o nosso levando a sistema. nunca ser possível realizar a execução. Nós temos criminosos confessos que são condenados em primeiro e segundo grau e que não conseguem ir para a cadeia porque o volume de recursos com a justificativa de prisão meramente cautelar não se esgota nunca. Mas e esse é o círculo de proteção em torno da liberdade individual que a Constituição estabeleceu. Nós estamos aqui examinando o modelo vigente no sistema jurídico brasileiro. E a Constituição é muito clara ao estabelecer este círculo que impede ações outras do poder público. A execução de uma condenação penal é algo tão grave, especialmente porque significa privação da liberdade individual, que o sistema jurídico brasileiro exige, ele impõe que se observe a exigência do trânsito de julgado. Agora, os interesses da coletividade não ficarão comprometidos. Por quê? Porque os institutos de tutela cautelar penal estão presentes na legislação processual penal brasileira e medidas cautelares de natureza patrimonial ou de caráter pessoal são possíveis e são utilizadas pelo Poder Judiciário. O que não é possível é simplesmente proceder-se a uma execução antecipada da sentença penal condenatória. Isso na concepção de Vossa Excelência, não na minha. Então, o que eu gostaria de fazer, de observar, é que no item 25 do meu voto, eu tratei exata e precisamente dessa questão que foi levantada pelo ministro César Peluso e que me parece de extrema relevância. Quer dizer, não é apenas ser coerente, mas ser uma corte que trata com a mesma importância, que dá à liberdade a mesma importância que dá à propriedade. Eu tenho plena convicção de que o dia que se escrever a história desta corte, ela será escrita sobre a experiência de habeas corpus, que veio sendo construída historicamente como garantia constitucional e em defesa da liberdade. E é por essa razão que eu peço, eu não quis interferir antes, para reiterar o que disse no item 25 do meu voto. Eu digo, a Corte que vigorosamente prestigia o disposto no preceito constitucional em nome da garantia da propriedade, e me referi àquele caso, certamente não negará quando se trata da garantia da liberdade. Muito bem. São dois. Ministro Lewandowski. Presidente, momento, como disse o ilustre ministro César Peluso, é um momento histórico que esta Corte enfrenta, da maior importância, seja do ponto de vista dogmático, seja do ponto de vista jurisprudencial. Em face da relevância do tema, eu vou pedir vênia aos meus eminentes colegas para
ler, de forma ainda que perfunctória, algumas linhas que alinhavei em torno do tema. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal... O voto de Vossa Excelência se estende um pouco, né? Eu me estendo, sim. Talvez Vossa Excelência prefere... Pois não. Vamos fazer, então, uma suspensão do Pois não. intervalo e logo em seguida voltamos.